Você foi campeão de CrossFit esse ano? Não. Você é fracassado por isso? Não. Você não treinou para isso? Não me Não propus propôs a fazer? Então, o sucesso é isso. No meio profissional, eu vejo como a mesma coisa. Então, se você se propõe, cara, eu quero fazer boas obras, eu quero executar boas obras, eu quero ter bons clientes. Cara, se você se propôs a fazer e conseguiu, você teve um sucesso. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse podcast pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. O tema de hoje também foi um tema muito pedido aqui por vocês, principalmente que nós viemos numa sequência falando sobre construção de imóveis para venda, né? Sobre tanto a parte de visão do corretor, a parte do investidor, a parte de projetos. E dentro dessa parte de imóveis para venda, tem uma coisa muito importante que é a gestão do custo da obra. Mas isso não é exclusivo do imóvel para venda. Para o cliente final também. Isso é muito importante. E não sei se tem todo mundo analisado isso direito ou se está embrotado com o número do norte, né? Mas, para falar sobre esse tema, eu trouxe ele, que é especialista nesse assunto, Vitor Hugo, da VBcom. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por estar aqui. É um prazer sempre, principalmente para falar de um assunto que eu gosto muito, que é o custo de obra, gerenciamento de custo, orçamento analítico. É uma coisa que o conhecimento ainda não é de geral, né? Tem muitas pessoas que ainda têm não têm um certo entendimento da necessidade disso, que é tão necessário quanto os projetos da própria construção. E é um assunto muito legal. Eu quero explicar aqui tudo que eu sei, tudo que a gente faz, como a gente costuma trabalhar. Eu acho que é uma coisa que vai agregar muito aí para o pessoal que está assistindo. Perfeito. Importante, antes da gente iniciar falando sobre esse tema, eu deixar bem claro, pessoal, para quem estiver assistindo esse episódio em outra época, esse episódio está sendo gravado em setembro de 2024. Como estamos falando de custo de obra, isso muda conforme o tempo. Então, dependendo da época que você estiver assistindo isso, pode parecer que isso que estamos falando hoje é um absurdo. Mas essa é a realidade para a data de hoje. Então, fique aí até o final, que o Vitor vai trazer muitos números sobre a parte de construção. E importante também citar uma outra coisa. Estamos gravando de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Tá? Então, em setembro de 2024, em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, porque os custos também variam de dependendo estado, de cidade. Exatamente. Vitor, antes da gente começar, conta um pouco do seu trabalho, da sua trajetória. Vamos lá. Eu iniciei trabalho em engenharia em 2016, assim quando eu entrei na faculdade. Eu comecei fazendo estágio em prédios, trabalhei durante 6 meses em prédio, construção de prédio, incorporadoras. Depois disso saí, entrei em uma construtora, trabalhei lá até 2023 e em 2023 abri a minha própria construtora com o intuito aí de trazer uma transparência de custo para os clientes. Esse é o nosso principal diferencial, é nisso que a gente está se especializando cada vez mais. Então, hoje nós trabalhamos com total transparência com os clientes. Nossas planilhas de orçamento de custos são muito, muito completas e complexas até então, mas eu falo que é para a pessoa que não entende sobre obra conseguir entender o que ela está comprando, para onde o dinheiro dela está indo. Então, é basicamente isso. E eu gostaria de começar o podcast falando sobre o principal erro das pessoas. O principal erro das pessoas é achar que ela vai economizar durante a obra e ela não vai. Esse, para mim, é o principal erro tanto de construtoras quanto principalmente de cliente final. É a pessoa achar que na cotação do tijolo, do cimento e da areia ela vai conseguir fazer milagre. Você que trabalha com isso sabe que é impossível você economizar. É commodity. É commodity.
Então, economizar na commodity não economiza. Não economiza. A gente controla custos durante Exato. a obra. A gente controla custos. A gente faz o orçamento antes da obra se iniciar, antes do primeiro tijolo, e durante a obra o nosso papel ali é fazer cotações para controle de custos, não é para trazer grandes economias. Se o seu orçamento está sendo economizado durante a obra é porque você orçou ele errado. Tanto se você está gastando mais quanto menos. Perfeito. E é isso que a gente tenta explicar, que não interessa se a pessoa é bilionária ou se ela não tem dinheiro. Todo mundo deve saber, todo mundo deve ter o orçamento da sua obra para saber para onde seu dinheiro está indo. Sim. Você quer que seu dinheiro compre a sua geladeira Sim. de 4 portas, você quer comprar uma bancada de mármore mais bonita. Você quer gastar seu dinheiro com concreto? Não quer, exatamente. Você quer com areia? Você quer gastar seu dinheiro com terraplanagem? Alguém já ficou satisfeito? Nossa, cara, gastei aqui 150 mil reais de terraplanagem. Cara, na hora que você fala a frase, você já fica emburrado só de pensar. Só de pensar. Então, é esse que é o papel do orçamento. É a transparência para você saber, cara, para onde meu dinheiro está indo. Perfeito. Por exemplo, adianta você economizar em tinta? Se você pegar... Vamos lá, eu fiz um orçamento de uma casa semana passada, uma casa de 1.100.000. 1.100.000 reais. Se você pegar 14,3% do orçamento era estrutura. 10% do orçamento era esquadria. A contratação mais importante da obra depois da construtora para mim é a empresa de esquadrias. 10% do seu dinheiro vai para ela. Normalmente você paga ela antecipado. Você começa a pagar ela antecipado. Então, ali você tem que negociar. Ali você consegue diminuir um vão de uma porta ou, às vezes, melhorar mesmo. Não só... Todo mundo, quando fala em orçamento, pensa em economia, mas não é só economia. Sim. É transparência. Então, ali você consegue, às vezes, investir uma esquadrilha de PVC e gastar, ao invés de 10%, 18%. Não é esse o problema. A questão é você saber e ter esse número, irmãos. Eu acho que é isso que é o importante aí. É isso que a gente tenta trazer para os nossos clientes. Perfeito. Acho que você foi muito bem na colocação. Não é uma questão de economia. É uma questão de transparência. Uma questão de tomada de decisão. Sim. Vou decidir pagar um pouco mais caro. Eu também vim do meio de... Fiz boa parte da minha carreira trabalhando para incorporadoras. Então, na construção de prédio, o orçamento da obra, né, em muitas consultoras chamado de OI, o orçamento inicial, cara, aquilo é a bíblia da obra. Justamente. Você basicamente anda a obra com aquilo lá debaixo do braço. Justamente. Para cima e para baixo. Ele é seu guia. Ele é seu guia. Tudo que você vai fazer, todas as contratações, tudo que vai comprar, tudo que vai pensar é dentro daquilo. Sim. E tudo aquilo que não é medido não é gerenciado. Justamente. Então, se não é apresentado um orçamento ali no início da obra, de quanto vai custar a obra, se não está apresentando isso, não está gerenciando nada. Entendeu? Está simplesmente fazendo um serviço de suprimentos. Comprando. Simplesmente serviço de compra. Então, assim, lógico, quem já teve oportunidade, por isso que eu já falei em outros episódios, a importância do estágio. Sim. Então, quem tem a oportunidade de trabalhar numa consultora grande, é muito bom para você entender como que funciona a dinâmica de um empreendimento grande, que você está falando de muitos milhões, porque a escapadinha na areia, no prédio... Te custa uma fortuna. Te custa uma fortuna. O desperdício de cimento, de areia, de água. De água. Cara, o desperdício te custa uma fortuna. Então, aprende a ter que controlar isso na risca. Lógico que tem todas as suas dificuldades, mas aprende a trabalhar com isso. Então, tem gente que já veio direto para o mercado, às vezes nunca passou por isso. Até porque a apresentação do orçamento para o cliente, pelo menos comigo, né? Vou dizer a minha experiência, ele é um momento um pouco traumático. Sim. Porque ele procura até ele ouvir a informação que ele quer. Então, lógico, depois você vai abrir uma questão de custos aqui de obras, mas vamos dizer uma obra de padrão médio em Ribeirão Preto. Cara, o cliente ele vai procurando até ele encontrar alguém que vai falar que a construção dele numa casa dentro de condomínio de padrão médio vai custar R$3.000 o metro quadrado. Ele procura até encontrar alguém que fala essa informação para ele. Aí ele grava aquilo na cabeça. E pronto. Aí ele fala, não, mas se der uma escapadinha vai até R$3.500 o metro quadrado. Ele faz a casa? Ele não faz. Entendeu? E a hora que você chega com o orçamento para ele e mostra que abaixo de 4.000 não fica, é um momento traumático. Um momento traumático, um momento de tristeza. Sim. É um momento que ele encerra aquele ciclo de sonho.
Porque assim, dentro do ciclo da jornada do cliente, né? Ele tem a jornada do sonho, que é enquanto ele vem fazendo o projeto, vê os 3D, vê a fachada maravilhosa. Esse é o momento do sonho. Sim. Aí entra a gente da construtora e apresenta esse orçamento. Primeira coisa, assim, ó. Sua obra vai custar tanto. E o cara desanima. Desanima. E você já parou pra pensar isso aí? Eu pensei esses dias, estava conversando com o cliente. Eu nunca precifiquei obra. Quem precifica, o projeto vem precificado. Sim. Não é o a gente projeto que vem põe preço. precificado. Não é eu, o cliente precificou, o arquiteto precificou. A gente transforma aquele projeto em números. Sim. É só isso. Então não é que... E eu vou te falar uma coisa, nós dois no mercado da construção, eu te mando meus orçamentos, você vai ver que a diferença de preço para você é muito pouca. Uhum. Às vezes tem uma coisa que eu cobro um pouco mais caro e você uma coisa um pouquinho mais cara, mas a diferença é muito pouca. Sim. Porque a gente trabalha com preços cotados, com números reais. Sim. E não existe milagre. Não tem almoço grátis. Exatamente. Não tem almoço Se grátis. o almoço é grátis, você pode ter certeza que o almoço é você. Justamente. Você pode ter certeza. Justamente. Eu tenho um caso legal para contar de um cliente, amigo meu. Ele está fazendo um projeto em Escarpas do Lago. Conhece ali? Perto de Sim. Furnas e tal. E, cara, ele tem um projeto maravilhoso. Uma das reformas mais bonitas que a gente ia executar. E aconteceu justamente isso. É muito frustrante. Ele chegou com o projeto, na hora que ele fez a conta de quanto ele tinha pagado na casa e quanto ele iria gastar na reforma, ele abortou a questão. Abortou. E começou outro projeto. Tudo do zero. Fazendo outro projeto. Falando, olha, agora eu vou mexer só o básico. E ele já tinha... E o engraçado é que eu orcei a obra para ele depois que ele iniciou. Uhum. Então ele já tinha contratado uma equipe, começado a obra. Depois que ele iniciou, ele falou, cara, deixa eu ver quanto custa. Mas ainda, pelo menos ainda chegou nesse ponto. Ainda chegou nesse ponto, mas ficou 6 meses com a casa demolida. Mas imagina se ele entra só com os empreiteiros e vai lá no final para poder descobrir. Cara, o cara quanto se que vai endivida, o custar. cara se aperta, o cara... Até porque o empreiteiro tem a demanda dele para fazer, Sim. né? Eu costumo falar bastante isso para os meus clientes, que falam, cara, mas o preço do empreiteiro é mais barato. Primeiro, o empreiteiro sempre vai cobrar mais barato de nós do que ele cobra do cliente final. Sempre. Porque a gente decifra o projeto para ele, a gente explica como fazer o serviço, a gente dá a garantia do serviço dele, a gente dá a garantia das cagadas que ele fizer. A gente tira as dúvidas, a gente tira atende as o telefone dúvidas, toda hora. A gente corre atrás do pagamento para ele, a gente corre atrás de material para ele e a gente corre atrás de novas obras para ele. Sim. O que ele faz? Trabalha. Sim. Ele faz o que ele é bom em fazer, que é executar a obra. Sim. Então o empreiteiro prefere trabalhar pra gente. Então não é que ele não sabe falar quanto que vai custar. Não é a atribuição dele. Ele tem outras coisas para fazer. Que faz muito bem. Que faz muito bem. E ele tem que gastar a energia dele com aquilo mesmo. Fazendo aquilo muito bem. Justamente. E não tentando saber quanto que tá o custo de obra. E a frase que eu mais gosto é uma frase curta, mas ela fala o seguinte. Você não estourou o orçamento, você não fez ele. Isso é verdade. O povo fala, cara, minha casa custou muito mais do quê? Do que você imaginou? Do que a casa do seu vizinho? Do que o corretor te falou que ia custar quando você foi comprar o terreno? Do que o empreiteiro que veio aqui te falou que ia custar? Você não fez o orçamento. Como que você vai... É tão básico, cara, que as pessoas deveriam entender isso, porque o carro... Vamos lá. Você tem um carro que a tabela FIP dele é 100 mil. Se ele estiver sendo vendido por 50, você não compra. Não compro. Não compro. Eu não compro. Tem alguma coisa errada. Ou o carro é de leilão, o carro tá batido. Tem alguma coisa errada. Se ele estiver sendo vendido por 200, você também não compra. Exato. Você compra ele por 100 mil. E quem precifica o carro é a tabela FIP, os órgãos, as montadoras e concessionárias e tudo mais. Na construção, a construtora serve para isso. Para precificar quanto vai custar. Então, se você orçar uma obra por 1 milhão e eu orçar ela por 500 mil, eu tô errado. Se o preço dela for 1 milhão, né? Vamos dizer assim. O custo da obra é 1 milhão. Como que eu vou fazer ela por 500 mil? Eu não vou. Então, o número mágico na cabeça do cliente é o que mais me chateia. E é triste, igual você vê gente que sonhou com um projeto, igual esse caso que eu estava contando. O cara sonhou, começou, olhou ele, a esposa, iniciou uma reforma, para depois vir e falar, cara, não vai... Não é que a pessoa não tem condição, é isso que eu tô falando. É que tá além da expectativa, não vale a pena financeiramente, não tem esse retorno. Não tem retorno, é justamente isso. Cara, e esse negócio do orçamento, né? Eu lembro uma vez que eu vi um meme na internet que é o que representa melhor, né? Então, a hora que você foi no banheiro fazer o número 2, você tem que olhar
Se você tem recurso. É. Se você tem Você papel. tem papel. Se você não olhar se você tem papel, Você vai ficar lá. você vai ficar lá e você vai ter que improvisar. É. Que é o que acontece na obra. É o que acontece, é o que acontece. E as pessoas, eu falo que o principal é até o princípio de Pareto, né? Não sei se você já ouviu que Sim. 20% das suas, 20% das coisas, 80% do seu resultado, Vem de 20%. 20% das ações. A obra a gente chama de curva ABC. Sim. que é um dos itens É o que já... principal, cara. Se você fizer só isso, se você orçar e fizer só a curva ABC e ver aonde seu dinheiro está indo, você já começa a gastar seu tempo com decisões inteligentes. Que é a coisa mais rara do mundo. Hoje Sim. é o tempo. Isso aí já é óbvio, não preciso falar para ninguém. Uhum. É o que a gente tem de escasso e não volta. Então, cara, eu não gasto de verdade. Eu faço cotações de tudo. Faço cotações de tudo o tempo todo, com vários fornecedores. Mas eu não gasto meu tempo com itens da curva C. Eu só Sim. tenho as 24 horas por dia. Sim. Eu gasto meu tempo com itens da curva A. Eu faço 6, 7 reuniões com empresa de esquadrias. Uhum. E com os mesmos parceiros, inclusive. Sim. Na maioria das vezes eu levo todos comigo. Mas eu faço 10 reuniões com um cara para fechar um contrato. Aí o cara fala, você está gastando muito tempo. Não, cara. Eu estou economizando dinheiro. Eu estou economizando o dinheiro do meu cliente. Eu estou trazendo para ele a melhor opção que a gente pode fazer isso aqui. Agora, se o cliente chega na obra, já aconteceu comigo, o cliente chegou na obra e viu uma lata de tinta aberta, sobrando um pouco e me reclamou. Me reclamou. Ah, você deixou a lata de tinta aqui, tá desperdiçando material. Falei, quantos por cento sua obra isso aqui custa? O que isso vai mudar? Uhum. Ah, mas você é a favor do desperdício? Não. De jeito De nenhum. jeito nenhum. A gente faz de tudo para controlar todos os custos. Mas o resultado positivo da obra, financeiramente falando, ele tá no orçamento e no cronograma. Uhum. Porque sem cronograma também você não estourou o prazo. Exatamente. Não tinha cronograma, você foi fazendo. Aí o pessoal chega e fala, quanto tempo demora para fazer a casa? 14 meses. E você espera que a casa fique pronta em 14 meses, que o seu Zé lá, o empreiteiro, vai trabalhando e daqui a 14 meses você monta a marcenaria lá e muda. Isso não vai acontecer, cara. Se você não fizer um cronograma por etapas e ir executando a sua obra conforme ela tem que ser, você vai estourar o prazo da obra sem sombra de dúvidas. Sim. Sem sombra de dúvidas. É tanto que o cronograma de obra, principalmente obra em estrutura convencional, mas em geral, quando sempre se fala de obra, se forma a curva S. Sim. Na hora que você vai fazendo o gráfico do avanço físico. Sim. Né? Para quem está assistindo o vídeo, para quem está ouvindo, tenta imaginar um S. Justamente. Por quê? Porque você começa mais devagar, de repente sobe, que é o S, e de repente termina mais devagar. Então, o primeiro terço da obra é mais lento, às vezes o segundo terço é bem mais rápido, e o terceiro terço é mais lento. Para o cliente leigo, para a gente que já trabalha com isso, também assusta. Sim. Né? Porque a gente cria faltas expectativas. Imagina para o leigo. Ele vê aquele começo, terraplanagem, fundação, gabarito, montar tapume, ligações. Parece que não tá indo, né? Parece que a obra tá parada. O cara passa lá e fala, não tem ninguém trabalhando. Aí entra a fase de estrutura, entra a fase cinza, a casa sobe. Estrutura, reboco e tal. Cara, vai rápido. Aí entra a etapa de acabamento. Aí trava de novo. Breca, né? Até a parte de acabar, de fato, a obra. E você sabe que... Olha pra você ver que legal isso aqui. Eu fiz um estudo, vamos dizer assim, eu conversei com várias pessoas que construíram durante a vida, porque foi isso que foi trazendo o que eu gosto de fazer. E sabe onde o dinheiro vai embora? Onde? Todo mundo acha que é no acabamento. Até na minha cabeça vem. É na parte de alvenaria e estrutura. É ali que o seu dinheiro vai embora. Na parte de acabamento você já não tem mais ele. Porque o preço do metro quadrado do revestimento, qualquer pessoa vai na loja e olha quanto custa. Sim. Agora, quanto que custa para fazer 1 metro quadrado de forma de madeirite plastificada, 12 milímetros? Cara, nem a gente que trabalha com isso tem esse número de cabeça. Eu tenho que olhar minhas planilhas de composição. Sim. Porque inclui o madeirite, o sarrafo, o caibro, o prego, o parafuso, a mão de obra do montador, a mão de obra, o desmol para você desmoldar depois e conseguir reaproveitar aquela forma. É isso que as pessoas não sabem quanto custa. Então é ali que o dinheiro que elas não estavam esperando vai embora. Aí chega na parte de acabamentos, os acabamentos são caros, não estou falando que é barato. A compra de pisos, por exemplo, de todas as obras que eu já orcei, entre os 3 primeiros itens ela está. 3, 4 primeiro item ela está lá, compra de piso e revestimento. Não é que é barato, mas é que o dinheiro para aquilo o cliente se prepara. Sim. Porque ele sabe fazer conta. Ele olha, minha casa tem 350 metros quadrados, eu vou comprar um porcelanato de R$100 o metro quadrado, eu vou gastar 35 mil.
Essa conta ele sabe fazer. Sim. Agora, ele não sabe fazer a conta do metro cúbico do concreto, do quilo de aço. E é aí que o dinheiro das pessoas vai embora. Agora, uma coisa interessante também é que as pessoas, as decisões que te fazem economizar na obra, você tem que tomar antes dela. Durante a obra, é controle. Antes da obra, você economiza. Antes da obra, você economiza. Olha, Sim. essa casa não é pro meu bolso, cara. É 1,5 milhão, não tem para pagar. Não tem para pagar, não tem para fazer essa casa de 300 metros quadrados. Primeira coisa mais cara da obra, metro quadrado. Sim. Então, se você diminuir a casa de 300 para Diminui o 250, custo. você diminui o custo. Isso aí sem sombra de dúvidas. A segunda... Inclusive o custo depois. Né? Inclusive o custo depois, de manutenção, de IPTU. de tudo. Então, essa é a coisa mais cara da obra, metro quadrado. Então, ali você consegue economizar. Aí depois, onde você economiza? Estrutura. A gente ter bons parceiros. Eu não faço projetos estruturais. Sim. Então, para mim, um dos parceiros que eu mais tenho comigo é o engenheiro estrutural. Porque você tem que trazer soluções pro cliente e pro arquiteto que te tragam uma estrutura mais leve. É simples isso. Ninguém quer falar, nossa, minha casa consumiu tantos metros cúbicos de concreto a mais. É igual a terraplanagem. Quem tem orgulho disso? Ninguém tem orgulho nenhum. Então tem que fazer essa conta antes. Tem que fazer essa conta antes. E importante que você falou nessa fase, né, que é onde o dinheiro vai embora, que entra a outra parte dessa implementação do orçamento, né? Lógico que esse tema ele é um tema um pouco sensível, né? Porque tem gente que não vai gostar muito. Mas, cara, isso precisa ser feito, igual aquilo que eu falei. Tudo aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Sim. Então, assim, se não tem um orçamento detalhado da obra no início da obra, desculpa, você não está fazendo a administração da obra. Não tá. Não tá. Então, esse é um ponto. Beleza, tem o orçamento. Se você não está fazendo um acompanhamento do previsto X realizado, você não está gerenciando a obra. Sim. Então, se você não está gerenciando a obra, você está cobrando para fazer acompanhamento de obra. Sim. E na obra, todo dia, tirar pedido, mandar para o seu departamento de compras, fazer 3 cotações, mandar para o seu cliente. Não está fazendo. A administração de obra vai muito além de visitar a obra e fazer compras. Muito além. E está muito dentro dessa questão de gestão de custos. Porque ninguém está Sim. com o dinheiro sobrando que simplesmente quer gastar. A pessoa quer empregar o dinheiro em outras coisas. E conforme vai avançando essa etapa, como a gente falou, acabou a fundação. Acabou a fundação, ou você economizou, ou você empatou, ou você estourou. Sim. Não tem mais milagre. Estourou, chega pro cliente, ó, previmos isso aqui, já explica o que aconteceu, porque como você viu que estourou, dá tempo de você ver onde que tá o erro. Sim. Nossa, precisou furar mais fundo. Nossa, deu água. Nossa, o aço aumentou o preço, o concreto aumentou o preço. Não tinha trado de 25, furamos com o trado de 30, enfim. N coisas que pode acontecer. Errei na conta, o projetista errou na tabela de cálculo. Enfim, apresenta para o cliente, ó, erramos, o estouro é de tanto, precisamos recuperar esse dinheiro. A sua obra está R$5.000 negativo. Se economizou, a mesma coisa, ó, a sua obra está R$5.000 positivo. Sim. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que vai até contra o que eu prego, né? A maioria das minhas obras é reforma e 100% das minhas obras teve aditivo. 100% das minhas reformas, desculpa, teve aditivo. Não teve nenhuma que nunca teve. Mas aí é a importância do orçamento analítico. É a importância do que eu falei lá no começo, de você mostrar para uma pessoa que não entende de obra o que ela está comprando. Você não tem desgaste. Sim. Você tem um desgaste. A hora de apresentar o orçamento. Sim, mas na hora de apresentar o aditivo, você pega uma televisão e coloca, cara, isso aqui foi o que foi orçado, isso aqui foi o que foi executado. A gente mantém, por exemplo, um compromisso que eu faço com os meus clientes, o preço unitário eu mantenho. Uhum. Vou te dar um exemplo. Se o empreiteiro cobra R$60 o metro quadrado no assentamento do revestimento, porcelanato, não é isso, né? Mas se a gente paga isso para ele, cara, 60 ou 200 metros ou 300, é os R$60 por metro quadrado. Uhum. Mas no quantitativo, e muitas vezes as alterações, por que eu falo que nunca teve um aditivo? Porque as obras que estavam 100% dentro do orçamento, o cliente pediu alguma coisa. Sim. O cliente pediu alguma coisa. Cara, quero fazer automação. No meio da obra. Cara, nossa, não tem água quente, quero passar tubulação de água quente. E vamos fazer. Sim. Não tem problema. Só que isso tem que ser bem orçado e bem discriminado antes, para você ter um escopo definido
do que está orçado e do que não está. Porque aí você não cria um desgaste com o seu cliente no futuro. Você apresenta para ele, olha, isso aqui não estava contemplado. E o que ele vai dizer? Realmente, não estava contemplado. Vamos ter que pagar por isso. Às vezes dá aquele frio na barriga. E eu particularmente detesto aditivo. Sim. Porque aí o cliente fala assim, mas minha obra custou mais cara do que você falou. Não, a gente executou mais coisas do que estava previsto inicialmente. E a gente faz de tudo para não ter. Mas uma coisa interessante é que todo mundo pega o orçamento. Você envia o orçamento? Eu apresento. Eu também. E na hora que a gente senta para apresentar o orçamento, o cliente fica olhando aqui na televisão para ver... Ele quer ver o número lá de baixo, tudo quanto é jeito. Ele quer ver o último número. Ele quase que passa o dedo na tela da televisão. Cara, some, baixa isso aqui. Aí tem cliente que eu começo a apresentar o orçamento, na hora que eu olho que ele tá olhando, eu falo, já vou te mostrar. Já mostro bem no começo. Sua casa ficou em 2 milhões. Sua obra ficou em 2 milhões. Aí ele olha assim e fala, mas esse número é o menos importante. Porque ele é só a soma dos outros. Esse número não vale nada. Sim. Isso aqui é a soma dos outros. Qualquer coisa que a gente mexe nele tanto para baixo quanto para cima. E esse guia, ele serve tanto para você quanto para o cliente mesmo. Porque tem coisa que ele não vai saber ver o que é o aço da estrutura, igual você falou. Mas pra gente que somos os profissionais, nessa etapa a gente vai preenchendo o previsto e realizado para mostrar para ele se ele está tendo uma economia ou não. Igual aconteceu também numa obra minha, que teve uma economia durante toda a fase de fundação e estrutura, porque conseguiu uma negociação boa do aço, porque a tabela foi feita com o quilo atualizado do aço, só que o fornecedor tinha estoque. Tinha um estoque, negociou no preço antigo, porque queria ganhar a concorrência. Beleza, economizou bastante ali no aço, conseguiu ganhar ali R$2 de diferença no concreto. Cara, é R$2. No montante todo da estrutura, isso pesa. Ele pesa. E mais algumas coisas que durante a obra, que é a hora que você consegue de fato parar para analisar o projeto e pensar, nós conseguimos pensar algumas soluções, pegamos junto com o projetista e fizemos umas alterações no projeto que gerou uma economia. Olha que legal. Então, com essa economia, chegou na fase de escolha de esquadria de alumínio. Então, estava lá orçado para a obra 57 mil. Certo. De esquadria de alumínio. Ele foi lá e gastou 68 mil. Mandou persiana automatizada, tal. Mas ele escolheu gastar o dinheiro ali. É isso que eu faço. Só que acontece, então ele gastou ali R$10 mil a mais. Né? Dá um pouco mais, dá R$11 mil. Só que estava com uma economia prevista de 15 mil. Então agora ele só tem uma economia prevista de 4. Ele já usou parte do dinheiro, que ele já viu que está sobrando, vamos dizer, entre o previsto e realizado da obra dele, para usar numa melhoria para ele. Isso não é legal? Não, totalmente. É isso que eu falo que é o mais gostoso de se ver. É as decisões do cliente em gastar em coisas que faz sentido para ele. Sim. A coisa que agrega o valor para ele. É você ter o controle do dinheiro na sua mão. Aí tem gente que chega para mim e fala, mas eu não posso fazer um vão livre aqui. Claro que pode. E se você gosta, você deve. Sim. Só que você tem que saber quanto que isso te custa. Sim. É só esse o meu papel. É só esse o nosso papel, eu acho. Sim. É mostrar para as pessoas o quanto custa as decisões que ela está tomando. Sim. Isso que é o legal, que é o importante. Entendeu? É trazer para as pessoas, cara, a sua decisão te custa isso. Se você entrar numa concessionária da Porsche, você vai ter lá vários carros de altíssimo padrão, carros de R$1 milhão. Na hora que você compra, você decide racionalmente gastar o seu dinheiro investindo em um item de luxo, um item de conforto, um item de um sonho. E a casa deveria ser a mesma coisa, mas não é. Tem um dado interessante do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que 85,4% das pessoas que já construíram teve dor de cabeça com obra. 85%. Sobra 14,6%. É muito pouca gente. Teve dor de cabeça com obra. E esse é o motivo. As pessoas... E a principal coisa de obra, os principais desgastes. Primeiro é custo, segundo é prazo, terceiro é pós-obra. Então, o custo, cara... que é onde a gente decidiu se especializar, é onde eu decido trazer mais isso para os meus clientes. O custo, ele não... Como que fala? Ele normalmente não é que ele explode, é igual eu falei. Ele não foi orçado. Sim, não é que estourou. Estourou só a expectativa, mas não tinha um orçamento planilhado, bem feito. E eu espero que
para você que está nos assistindo, e você tem uma construtora, você é um profissional da área, cara, estude orçamento, se especialize nisso. Isso vai te trazer um benefício ao longo prazo que é inexplicável. Às vezes, eu fiz uma conta esses dias, a cada 10 obras que eu orço, eu pego 2. Às vezes 3. Eu tenho de 20% a 30% minha taxa de conversão. A gente faz essas contas para saber, olha, eu quero faturar tanto, eu tenho que orçar tantas obras, eu tenho que fazer tantos contatos. Minha média é de 2 a 3. E no começo é muito preocupante, né? Porque a gente vive disso. Então, às vezes, você passa um momento sem obras, você passa um momento precisando de mais obras. Acho que todo mundo que trabalha com isso já passou. Mas é melhor você ter o custo certo do que você entrar na obra prometendo uma coisa que você sabe que você não vai cumprir. Eu vejo, infelizmente, ainda tem muita gente que faz isso. O cara vai, orça uma obra que custa 400 mil, orça por 200, e pega a obra e depois, no final, soca aditivo no cliente. Aí é agir de má fé. Aí os aditivos não são legais. Aí você sabia que isso ia ser executado. Eu estava te contando o caso aqui mais cedo. Eu estou fazendo uma reforma de um apartamento no centro, e a gente começou a tirar os revestimentos e os banheiros não tinham reboco. Foi colado o revestimento direto no bloco. Eu tive que rebocar. São 3 banheiros, mais o lavabo, mais a cozinha, que tinha revestimento também. Nós tivemos que rebocar o apartamento todo praticamente. E aí o que o pessoal não sabe? Apartamento no centro, a subida de material é difícil, porque você não tem vaga para estacionar. A descida de entulho é difícil. A areia só ensacada, o custo da areia é 4 vezes mais alto do que o custo da areia a granel, né? Vamos dizer assim. E o depósito de material coloca areia no térreo. A tua equipe tem que pegar e subir. Esses custos ninguém vê. E a gente teve que rebocar o apartamento todo praticamente. Todo não, mas todas as áreas molhadas. E, cara, quando você tem uma planilha, você simplesmente mostra. Sim. Olha. É porque, igual você falou no começo do episódio, é a transparência. Tá transparente, a pessoa ela pode não gostar daquilo que ela tá vendo, mas não tem como ela não concordar com aquilo. Ela pode não gostar. Cara, eu não gostei desse número. Tô chateado, estou decepcionado com esse número. Mas não tem como ela brigar contra Agora, aquilo. deixa eu te falar, quem que gosta de rebocar banheiro de apartamento, cara? Não, ninguém. Nem o pedreiro. Não, ninguém quer nem fazer. Ninguém quer fazer, cara. Eu detesto, cara. Eu detesto. Não, assim, o pedreiro detesta. O ajudante que faz a massa detesta, cara. Então você não tá fazendo aquilo para tentar arrumar mais serviço, para tentar ganhar mais. Não, cara. E o cliente detesta pagar. Sim. Nossa, tive que gastar 10 mil reais rebocando meu apartamento. Que bosta, cara. Entendeu? Desculpa o palavreado. Imagina. E é importante olhar muito para esse lado, dizendo agora, conversando com os profissionais. Então, todos vocês profissionais provavelmente já foi naquele lugar, naquela casa tal, que o cliente vai lá e mostra, nossa, olha como tá lindo a minha casa, e você vê cheio de defeito. Por quê? A pessoa não tem o nível de conhecimento para enxergar até onde aquilo é de qualidade ou não. Sim. Então, essa é uma ignorância boa que essa pessoa vive. Sim. Então, às vezes, a pessoa não consegue ver tão bem o que é a qualidade. Tem coisas que você não consegue ver no olho. Você não consegue bater o olho e saber aquele piso tá oco, esse aqui não. Sim, você tem que fazer um teste. Você tem que fazer um teste. Às vezes, aquele piso oco, ele nunca vai soltar. Ele vai ficar oco pro resto da vida e vai ficar quietinho lá. Então, isso daí... Não tô dizendo que tá certo. Vamos dizer que isso aí pode ser que passe. A qualidade... Nossa, o mais importante é a qualidade, o mais importante é a qualidade. O custo, se estourar o dinheiro, o cliente não tiver de onde tirar, o impacto na vida dele... É muito pior. É muito pior. Piso mal sentado. Exato. Da separação, tem que vender o carro, tem que tirar a criança da escola particular, levar para a escola pública, aí afetou o filho, afeta a vida da pessoa. Tem muito divórcio, A principal causa de divórcio no Brasil hoje é dinheiro. Sim. Você é casado, né? Eu sou noivo e a principal causa de divórcio hoje é dinheiro. É dinheiro. E obra, o brasileiro tem uma média de 1,5 casa na vida. A gente tem uma média de 1,5 casa. Então, às vezes, como a média é 1,5 casa, tem gente que não faz nenhuma e tem gente que faz uma. Poucas pessoas fazem 3, 4, 5, mas assim, normalmente é 0 ou 1. E o cara, quando vai fazer a sua casa ou o seu sonho, vai ser, às vezes, o item mais caro que ele vai comprar durante a vida toda. Sim. Vai ser o item mais caro que ele vai comprar. Às vezes, ele vai financiar na Caixa por 360 meses, pagar um valor ali para sempre, durante 30 anos,
E, cara, eles tinham que ter esse nível de consciência, a gente tenta passar isso. Cara, é a coisa mais cara que você vai comprar na sua vida, você vai fazer pelo preço que seu vizinho falou. Até porque o seu vizinho tá querendo fazer graça pra você. Você vai fazendo o preço que seu vizinho falou que construiu. O seu vizinho tá querendo fazer uma média com você e vai falar que ele gastou menos Você vai acreditar no chute do empreiteiro, cara. Você não vai ter uma planilha na coisa mais cara que você vai comprar durante sua vida toda. E não só ter a planilha, né? Você não vai ter um profissional gerenciando essa planilha. Sim, justamente. Porque esse também é um tema que a gente traz bastante aqui no podcast, que é um pouco do que as pessoas... Lógico que esse é um problema cultural do brasileiro. O brasileiro romantiza demais o do it yourself, o faça você mesmo. Então você tem que fazer por conta, porque vai sair mais barato. Vou economizar, igual você falou, o índice, 84, quantos por cento? 85,4%. 85,4%. Por quê? Não, eu vou economizar. Você acha que eu vou pagar de 10% a 15% do custo total da minha obra para um engenheiro gerenciar a obra? Eu mesmo gerencio. Na boa, a única coisa que você sabe fazer é ligar no depósito e chorar por preço de material. Deixa eu te falar, 10% a gente paga pro garçom. Exato. Que está nos trazendo, faz um ótimo trabalho, mas que está nos trazendo comida e buscando a conta. Sim. A gente paga 10% pro garçom, como você não vai pagar 10% para uma construtora? Um cara que se especializou, que trabalhou durante essa vida toda, fazer o gerenciamento do item mais caro que você vai comprar na sua vida. E que vai fazer essa planilha de custo. Dentro do preço que você previu. Para evitar que você tenha esse tipo de problema. Aí o que acontece? Então a pessoa lá acha que, não, eu vou tocar a obra eu mesmo. O pedreiro vai ter dúvida e não vai saber tirar. Sim. Vai ver os problemas da obra acontecendo, a única coisa que você sabe fazer é ligar no depósito e pedir e fazer cotação de material. Que é a única coisa que a pessoa ali vai saber fazer. E aí vai ligar no depósito, vai confundir com o material, que o pedreiro passa o nome, às vezes, tudo doido. Fora que ele, assim, enquanto você ainda tá ligando, ele já pede, tem como acrescentar mais uma carriola aí? Tem como acrescentar mais uma pá? 20 sacos de cimento? E é o que você falou no começo do podcast, você falou uma coisa muito legal. A diferença de preço que ele vai pagar pro empreiteiro, com ou sem você, ele já ganhou os 10 ou 15% de taxa de administração que as construtoras cobram. E a única diferença é que ele está vivendo a obra. Sim. Que é esse um dos grandes traumas de quem fala que teve trauma com obra. E que nunca mais faz, né? Geralmente quem teve trauma com obra, viveu a obra. A gente não tem, lógico, essa estatística. Mas pode colocar aí que tem os mesmos 85%, essas Exato. pessoas estavam lá dentro. Ela estava vivendo a obra lá, no dia a dia, passando todo dia, olhando, se estressando com o que tá indo, o que não tá indo, com a lata de tinta que tá com um pouco de tinta ali, que às vezes o cara vai usar daqui a pouco. Não é um desperdício. Não é um desperdício. Mas ela está sofrendo com aquilo. Porque é um momento de tensão. É um momento de tensão. Uma coisa engraçada, não sei se já teve, meu pai teve um problema de saúde em 2015, e nós fomos atrás do melhor hospital, que estava dentro da nossa condição. Fomos para São Paulo, foi tratado num ótimo hospital do câncer lá, público, aliás, o ICESP, que é uma beleza. Cara, você coloca alguém familiar seu para operar com qualquer pessoa? De jeito nenhum. Você coloca para operar com um atendente call center? Não, de jeito nenhum. Mas você acha que você sabe tocar a obra? Sim. Você, entendeu? Vamos lá, eu não faço uma cirurgia. Se eu cortar um dedo, eu vou no hospital para dar ponto. Agora, se é uma coisa que eu não entendo, é a mesma coisa de eu falar que eu vou mexer com... Entendeu, cara? As pessoas, existem profissionais para aquilo, não custa caro. A economia que esses profissionais te trazem e a paz que esse profissional... Cara, isso vale muito dinheiro. Eu falo que o mercado da engenharia... É acessível para todos. Sim. Todo mundo que constrói uma casa, seja ela do tamanho que for, ela tem condição de pagar alguém para fazer. Com certeza. Só que o problema sabe o que é? Que a gente destrói o sonho da pessoa antes da hora. Na hora que a gente mostra o número, foi o exemplo que você deu. Na hora que a gente mostra o orçamento... Você já se tornou vilão. Você já é um criminoso, cara. A pessoa já te... Como se você tivesse precificado aquilo. Uhum. E uma coisa legal que eu faço com alguns parceiros arquitetos... É muito bacana isso. Eu falo, cara, às vezes me manda no desenvolvimento do projeto. Eu já consigo te montar um EVF. EVF, para quem não sabe, estudo de viabilidade financeira. A gente não consegue montar um orçamento analítico, mas a gente monta um estudo de viabilidade financeira que você vê se isso está dentro do bolso do seu cliente. Olha que beleza para o arquiteto, porque eu acho que é frustrante para todo mundo quando uma obra não é concluída. Para o cliente, principalmente, e para o arquiteto também. Sim, todo mundo precisa do marketing da obra pronta. Ele desenvolveu o projeto, ele trabalhou naquilo. Eu acho que a maioria dos profissionais de arquitetura não fazem isso só pelo dinheiro.
Porque é uma coisa que dá trabalho de fazer. Sim. Eu falo que se a gente fizesse isso aqui por causa do dinheiro, tem muita coisa que é muito mais rentável e dá muito menos trabalho. Uhum. Então, o profissional de arquitetura, quando ele desenvolve um projeto, ele quer ver, né? Sim, com certeza. Ele quer ver pronto. Então, é muito melhor se ele já conseguir ter esse background, ter esse respaldo de uma construtora, Uhum. nosso, né? E conseguir olhar e falar assim, cara, meu cliente não tem condição. Ou às vezes ele fala, cara, isso aqui tá baixo, eu posso gastar mais. Sim. Porque na reunião com o cliente, ele deve ter pegado, olha, quanto você espera gastar? Eu espero gastar 3, 4 milhões aqui na casa. Não, beleza. Então, ou na casa, na obra, no que for. Uhum. Então, na hora que chega, ele fala, cara, tá gastando 2.700. A gente pode melhorar isso aqui. Posso trocar o mármore travertino nacional por travertino romano. Uhum. Entendeu? Eu Sim. tenho condição de pagar. Eu posso ir lá nas grandes lojas aqui e comprar uma geladeira de 36 mil. Sim. Não tem problema, sabe? E é isso que é o legal, cara. Eu falo que é isso que a gente faz. É porque a gente traz para o cliente tomar a decisão. Ele sabe quais são as expectativas dele, as condições dele e aonde que ele quer chegar, o que que ele pode, o que que ele não pode. Então ele toma a decisão, igual esse meu cliente decidiu pagar mais caro Na esquadria. na esquadria. E tudo bem. E decidiu, quero comprar um porcelanato mais caro, porque eu sempre gostei da marca tal e quero pagar mais caro. Por quê? Porque vai fechar dentro desse custo. Ou não, eu tenho mais do que esse dinheiro. Não tem problema. Não tem problema. E é importante a gente entender a responsabilidade que é isso, né? Nós como construtores. Porque a gente faz a administração dessa obra exatamente para garantir que não seja traumático. Sim. Vou trazer de novo o que a gente falou agora há pouco. A qualidade ela é subjetiva. O meu serviço é de maior qualidade que a do Vitor. No seu olho, né? Em qual parâmetro que eu estou usando isso? Então, assim, é muito fácil hoje ladainha, cara. Sim. Na boa, isso aí é vapor. Mas eu já tive Fala, meu problemas serviço com qualidade de não, obra. não, eu também tive. Mas eu falo assim, eu já precisei trocar. Quem nunca precisou trocar a equipe aqui, se falar Cara, que... eu tive uma obra que eu fiquei com vergonha do cliente. Eu fiquei com vergonha. Não ficou legal, os acabamentos finais. Mas, cara, depois de inaugurado, porque era uma obra comercial, depois de inaugurado, eu devo ter passado uns 15 finais de semana lá. Honrando tudo que eu cumpri. Tudo que eu prometi. Sim. Então, nós pintamos a obra tudo de novo. Cara, trouxe um desgaste pro cliente? Trouxe. Não nego, a gente erra. Sim. Mas a gente erra, nossos profissionais erram. A mão de obra hoje é uma coisa escassa. A gente sabe disso. E cada vez está mais escassa. Uhum. Tanto que eu acho que não vai demorar, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter que migrar o sistema construtivo. Uhum. Eu acredito Pro sistema que em mais 10 anos, industrializado. Né? Pro sistema mais industrializado, seja ele steel frame, que hoje a gente ainda tem um pequeno problema com ele, mas é ótimo. Sim, é eu tô ótimo. fazendo uma construção em steel. Tá? Tô. É Então uma é casa? bem legal. Uma casa no condomínio. Se puder, gostaria de ir lá conhecer. Opa, agora no começo do mês de outubro nós já começamos a montagem da estrutura. Cara, que legal. Mas já tá tudo pronto a estrutura no barracão, só legal. aguardando o momento de trazer e montar. E é rápido, né? Quanto tempo você tá imaginando para montar a estrutura? Pra montar uns 3 meses. Olha que beleza. Uns 3 meses fica tudo pronto. Fica tudo pronto, os paredes todos subidos. Tudo. O que seria o equivalente à fase cinza da obra é o que eles chamam de fase branca no steel frame. Eu nunca fiz casa, eu fiz fachadas já algumas vezes e todas deram certo. O pessoal tem muito medo de trinca, né? De fissura. Sei. Mas eu tenho fachada aí que já entrega há um bom tempo e ela... Não, se fizer o processo direito, até porque se fizer o tratamento das juntas corretamente e tudo mais, você tem um bom resultado. Até porque quem dá a garantia do sistema é o fabricante do material. O cara dá a garantia do sistema. Legal, não cara. sou eu que estou falando. Lógico que eu dou garantia da execução do sistema. Sim. Se der qualquer coisa errada, eu vou acionar o fabricante. Ele vai mandar o técnico dele, ele vai lá identificar se há algum problema com o material dele, ele vai pagar. Sim. Se há algum problema com a minha montagem ali, ele vai jogar essa bomba para mim e eu vou pagar. Eu vou pagar, entendeu? Justamente. Mas são sistemas que a gente vai ter que migrar mesmo, porque tá difícil a questão da mão de obra. Sim. Mas igual você falou, você precisa honrar com aquilo. A questão é que, assim, é traumático o negócio do acabamento? É. Mas o problema com o financeiro é muito maior. É muito maior. Então, assim, errar no financeiro, o impacto é muito, muito maior. E, assim, reverter aquilo vai ser muito mais difícil, porque aquilo você vai causar um problema tão grande para aquela pessoa, um problema, assim, irreparável. Sim. Eu já fiz, no começo da carreira, laudos, né? Cara, eu fui fazer um laudo para um cliente absurdo, de tantos erros, a qualidade estava terrível, muitos erros técnicos de engenharia,
Mas beleza, ele ficou desgostoso com a casa e vendeu rápido, e vendeu bem, e, cara, a vida dele seguiu. A vida dele seguiu porque ele não teve prejuízo financeiro. Se ele tivesse tido prejuízo A financeiro, vida não segue. ele estaria apegado ao prejuízo financeiro. O que eu ia falar, eu passei vários finais de semana consertando essa obra. Mas e se o problema fosse no custo, o que eu ia fazer? Eu ia tirar um empréstimo no meu nome pro cliente? Pro cliente, não eu que errei aqui. Vou te arrumar 500 mil. Entendeu? O problema, quando é na qualidade, infelizmente a gente tem, cara. Eu acho que todos. E dá eu acho pra que todos. tentar. Só que a gente consegue corrigir. Sim. Mesmo que a gente... Já aconteceu comigo. Tomei prejuízo em construção para honrar o que eu falei que ia fazer. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Já tira a primeira pedra. Pode jogar ela na minha cabeça. Eu já até pegar um escudo aqui. Vou tomar muita. Mas o negócio é assim. Eu já tive problema com qualidade. Já tive prejuízo financeiro na obra. Mas sempre trabalhando na transparência com o cliente. Porque isso é o que você falou. Todo mundo deve fazer no estágio. Pessoal, façam estágio. Façam estágio. A faculdade é uma coisa assim muito importante. A engenharia é uma profissão linda, mas não tem uma matéria de orçamento de obra. Exato. E mesmo que tivesse, jogo é jogo e treino é treino. E é importante também, né? O mercado ele é muito amplo. Cara, tem uma frase que eu cito a maior parte das vezes aqui dentro do podcast, parece que ela encaixa com todos os convidados, né? Que é melhor você ter 20% da pizza do que 100% da azeitona. Então, ao invés de você tentar abraçar tudo pra você e ter 100% da azeitona, foca no 20% da pizza. Vamos dividir, pega o seu pedaço. Então, assim, eu tenho, cara, que cuidar da minha empresa hoje. Sim. Hoje, com o porte que nós estamos na construtora, né, lá na Atenta, então, assim, eu tenho que tomar conta da empresa. Eu tomo conta da empresa e a minha equipe toma conta das obras. Beleza, a gente faz a administração de obra, nosso core business é obra. Mas quem toma conta da obra é a equipe. Eu cuido da equipe. Eu cuido da empresa. Eu não tenho condições de fazer um orçamento de obra. Pedro, você poderia contratar um orçamentista agora para ficar ali full time? Hoje eu não tenho esse volume. Para fazer isso. Então, assim, tô sendo bem sincero, gente, abrindo para vocês como funciona hoje. Para mim, eu não tenho esse volume para isso. E eu não tenho esse know-how. Então, assim, se eu for fazer... Cara, por mais que eu conheça de obra, por mais que eu entenda de obra... Vai faltar. Vai faltar. Eu não vou saber fazer tão bem quanto você. Mas manda pra gente, eu faço pra você. Mas é esse lance. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho os orçamentos da minha obra, são terceirizados. Sim, e funciona muito bem. E funciona muito bem, porque eu tenho que procurar o que é melhor para o meu cliente. Sim. Então, assim, você que acabou de formar, pegou sua primeira obra, não sofre, não. Foca no seu 20% da sua pizza, divide o resto, junta com alguém, se associa de boas pessoas. É a questão do network, né? O pessoal acha que network é ficar distribuindo cartão. Meu nome é Paraíba, tá aqui meu cartão. Não, network é exatamente você ter a quem recorrer, você ter contatos. Você ter contato para ligar, você ter amigos para te ajudar. No início da carreira eu tive ótimos mentores, tive pessoas aí que me ensinaram muito. Sou muito grato a elas. E até hoje, cara, tem coisa de obra, por exemplo, igual você falou do steel frame. Cara, eu quero ir lá conhecer. Eu não tenho respaldo técnico ainda, porque eu ainda não fiz. Então, qual a melhor forma? Estudar sobre. E a segunda melhor forma, viver. E às vezes você não vai viver isso na sua própria. Você vai viver isso com amigos. Sim. Então, você me dá a oportunidade, eu vou, conheço, aprendo. E às vezes, se um dia tiver interesse, executo. Exato. Estudo sobre. É muito bacana isso, cara. E é muito legal você falar do orçamento, porque é uma coisa que eu falo que são coincidências da vida. Eu nunca escolhi mexer com orçamento. Eu sempre gostei de obra. Sempre gostei. Meu carro era imundo, cheio de terra. Adorava acordar às 6:30 da manhã, ir pra obra e ficar lá das 7 às 5 da tarde, às 8 da noite. Como fiz muitas obras comerciais aí, corporativas, trabalhava muitas vezes pós-horário, 11, meia-noite, e amava aquilo. Amava. Só que aí, quando a gente cria uma visão maior do que a gente quer para a vida, né? Eu falo, cara, eu quero trazer para as pessoas o conhecimento sobre custo. Eu quero trazer para você que não entende nada, que vai fazer a compra mais importante da sua vida, que você pode ter o preço disso antes de começar. Sim. Antes de assentar o primeiro tijolo. Entendeu? Antes de você
antes de você finalizar os projetos. Por exemplo, igual eu estava falando sobre o estudo de viabilidade. Eu falo para o cliente, cara, não faz o estrutural ainda não. Me manda o projeto da prefeitura. Porque existem uns cálculos que a gente faz, umas estimativas. A casa consome 12 quilos de aço por metro quadrado. Cara, esse número é real? Não, esse número é uma aproximação. Só que eu tenho uma tabela, essa é praticamente automatizada, que eu jogo a metragem da casa e a gente faz uns cálculos e me chega com um custo médio por metro quadrado. O jeito que as pessoas precificam para começar, eu precifico antes do projeto terminar. Porque aí você traz, cara, esse número é bom para você? Dentro disso, pode considerar que você vai ter uma variação de 15%. Pode considerar, de 15% a 20%. Esse número é bom? 15 para mais, 15 para menos? Não, esse número é legal. Desenvolve o restante dos projetos, a gente faz o orçamento analítico. Cara, orçamento analítico, nem se for uma reforma dessa sala que nós estamos gravando, ele não dá menos que 3 páginas. Ele é grande, ele é complexo, ele é demorado. A gente faz o orçamento analítico completo, esse tem 5% de variação. E desse orçamento, a gente inicia a obra. É esse que é o caminho. Agora, as pessoas não. Faz o projeto para aprovação na prefeitura, aprova no condomínio e na prefeitura. A preocupação das pessoas é aprovar projeto. Aprovou o projeto no condomínio e na prefeitura, fez o estrutural, hidráulica e elétrica. Não vou fazer, não. Vou mexer. Projeto hidráulico não precisa, não. O pedreiro aqui falou que ele faz o negócio sem. Não precisa de projeto hidráulico, não. Projeto elétrico, não. O eletricista resolve aqui, não precisa disso, não. E não é que eles não sabem fazer, eles sabem. Tem ótimos encanadores, tem ótimos eletricistas, eu tenho alguns bons comigo, mas a questão é assim. Não vai sobrar material? Não vai faltar? Às vezes não poderia economizar traçando o trajeto aqui das eletrocalhas. Porque quando você faz projeto, você pensa. Quando você não faz, você executa o que você está acostumado. Sim. Então, às vezes, a gente está fazendo um barracão lá, estamos fazendo uma concessionária agora, lá em Araraquara. Muito legal a obra. Cara, se você não pensar por onde eu vou fazer a passagem de um cabo que custa R$100 o metro, ali te custa dinheiro. Ali muito. Ali te custa dinheiro. Então, os projetos, eles são 100%. Eu defendo muito a execução de todos os projetos, porque o custo de um projeto hoje é muito barato. É muito barato. Eu falo que não faço projetos e tem muitos profissionais fazendo. Eu acho que é por causa da grande escala deles que eles conseguem trabalhar com esse preço barato. Mas, por exemplo, projeto estrutural, as pessoas cobram R$20 o metro quadrado da área construída aproximadamente. Cara, não passa disso. Então, assim, você vai fazer uma casa de 300 metros quadrados, você vai pagar R$20, você vai pagar R$6.000 de projeto? Esse é um problema? Esse é um problema no custo da sua casa? Pode olhar lá na curva ABC que a gente estava falando, o projeto não é 2%. Entendeu? Não é 3% da obra. Não chega. Não chega a 1, tem vez. Então, assim, chega normalmente porque o projeto de arquitetura ele é um projeto de um custo agregado maior, é um projeto mais caro. Agora, os projetos complementares é muito barato. Sim. E eu acho que deveria até ser mais caro, mas mesmo sendo barato, as pessoas já não querem fazer. Verdade. É assustador o cara falar, não precisa de estrutural. Eu aposto quanto quiser, quanto qualquer um quiser. Se você fizer o projeto, você vai economizar muito mais do que o valor dele. Isso é certeza. Porque se não tem projeto, eu pego pelo excesso. Simples. Simples. Eu pego pelo excesso. Sim. Agora, se tem um projeto, cara, vamos otimizar isso. É o que eu falei, o engenheiro estrutural tem que ser um parceiro nosso. Você faz projeto? Não. Terceiriza também. Né? O cara tem que ser seu parceiro, o cara tem que estar alinhado com as expectativas, tanto em prazo quanto em vãos livres, em desenvolvimento. Às vezes você pega olha para você ver esse caso. O cliente queria um vão livre grande numa área de lazer e tava ficando caro, a viga tava ficando pesada. Cara, onde estava a geladeira da área de lazer, nós fizemos um pilar ao lado da geladeira que ficou parecendo uma boneca que depois foi revestido de marcenaria. Ficou super legal, ficou parecendo fazia parte do conjunto do armário e colocou uma viga de transição ali e sustentou o negócio, economizou milhares de reais em coisa que ninguém vê. Mas isso foi um engenheiro estrutural que... Não sou eu que faço essas mágicas.
Eu falo com o engenheiro, olha, o que a gente consegue fazer? Onde a gente consegue tirar? Aí o outro praticando a engenharia, né? Sim. Não tá simplesmente só tirando o resultado do programa e mandando para a obra. É. E é importante, igual você falou, da gestão do custo, que ela vai em todos os parâmetros. Igual a fundação mesmo. O cliente, vou economizar na sondagem. Custo da sondagem, vamos dizer aí, R$2.000. Aí você tem que fazer a fundação. O projetista te mandou lá a carga dos pilares. Você vai fazer o quê? Você vai seguir naquela básica de 1 tonelada por metro e desconta o primeiro metro. É isso. Aí isso aí, toma... Estaca talvez poderia passar com 6 metros, 5 metros. Você colocou 12. Você colocou 12, colocou 10. Mas você vai colocar o seu na reta de uma fundação de uma casa? De jeito nenhum. Você vai ficar sem dormir? Vai deitar à noite, vai cutucar a sua esposa e falar assim, amor, acho que ferrou lá, eu economizei numa estaca lá. Eu fiz besteira. Não vai, cara, a gente não faz isso, a gente é profissional, a gente trabalha, a gente tem a responsabilidade. Todas as obras executadas a gente assina uma RT. Então, é uma coisa, assim, é o óbvio, né? O cliente que não quer fazer sondagem, eu não quero ser contratado por ele. Porque você que não quer fazer sondagem, não me liga, tá? Eu não vou te liga. atender. Não quero. Não vou. Não, de verdade, cara. Sim, não, exatamente. Cara, porque já tá no nível de mesquinhez. E outra coisa, cara, pode pegar a construção mais barata que tem hoje, Minha Casa Minha Vida, certo? Os R$2.000 não é porcentagem grande nem nessa construção. Eu não tô falando isso porque eu não quero atender o padrão. Não é isso. Em todos os padrões de obra, a sondagem hoje é uma coisa que todo mundo pode pagar. Sim. Todo mundo pode pagar. Ah, não, mas o cara aqui fez a sondagem no terreno vizinho. Cara, o seu terreno é seu. Alguém sondou esse terreno? Não, então tem que sondar. Tem que sondar. Quantas vezes... Olha pra você ver, reforma com ampliação. Aí não dá pra fazer sondagem, porque às vezes você vai ampliar uma coisa que tá funcionando. Cara, quando você começa a furar... Teve uma vez, chegou lá, o caminhão para escavar a estaca. Começou a escavar rocha. Pronto, traz martelete, vamos fazer tubulão. Aí, isso numa reforma, a responsabilidade, você não consegue sondar porque às vezes o negócio está funcionando ali antes de você entrar nessa área. Cara, atrasa 60 dias, 40 dias, porque você começa, aí você tem quebrar todas as rochas com martelete pneumático. Aí você tem que contratar os poceiros para descer para escavar tubulão, que não é uma coisa barata. Aí a ferragem dobra, o projeto estrutural volta todo para atualização, porque você não vai fazer um tubulão no chute. O tubulão é uma forma de fundação cara, não é barata, é uma das fundações mais caras que tem. A fundação mais barata, para quem quer saber, isso aí é lei, é estaca. Estaca escavada, a fundação mais barata que existe. O que você puder economizar de bloco, economiza. Estaca em baldrame. O engenheiro estrutural que conseguir fazer o mínimo de blocos possível, o máximo de estaca, é a fundação mais barata. Hoje, aqui em Ribeirão, você vai pagar na faixa de R$11, R$10, 12, depende, o metro linear da escavação de estaca. 9 a 12, vamos colocar. Mais ou menos isso você está pagando? Sim. Vai pagar de 9 a 12. O aço, normalmente, você coloca nos 2, 3 primeiros metros da estaca, e o concreto, o consumo dela é muito pequeno. Então, a estaca hoje é o sonho de todo mundo. Ou deveria ser. Agora, na hora que você trata com um tubulão, é seu dinheiro lá enterrado. E se você faz uma sondagem... Cara, eu faria uma sondagem para comprar um terreno. Sim. Eu oriento vários clientes. Faz a sondagem para comprar. Cara, vai comprar o terreno, gasta R$2.000. Vai comprar um terreno de 200, de 300, de 500. Gasta R$2.000 no risco. Os R$2.000 é barato. Ah, mas sabe por que as pessoas não fazem? Pelo mesmo motivo que elas não querem o orçamento da obra. Para não acabar com o sonho delas antes da hora. Eu quero ser enganado. Para não acabar. Agora, vistoria cautelar de carro não é uma coisa que todo mundo paga. Todo mundo paga a vistoria. Eu pago. Se eu for comprar um carro, eu pago uma cautelar. Cara, eu não vou pagar uma sondagem. Eu prefiro gastar os R$2.000. Não deu certo. Perdi R$2.000. Do que pagar 500. E ter um presente misterioso. E ter 100 mil a mais de fundação numa coisa que eu não estava esperando. Um presente misterioso. E é importante também, muito disso que você trouxe, falando agora com os profissionais, aí principalmente da área da engenharia, mas se estende ao profissional da arquitetura, que também pode atuar nessa área de edificações, enfim. Porque muita gente pensa, para quem está começando na carreira, que você tem 2 caminhos. Ou você vai trabalhar com obra, ou você vai trabalhar com projeto estrutural, projetos complementares. E existe esse caminho de orçamento que você precisa... Você consegue... É uma carreira.
Você faz só isso pro resto da vida. E você vai ser um profissional valorizado por quê? Porque tem pouquíssimo. Tem pouquíssimos. Quando eu trabalhava na construção de prédio, imagina o cara que era o chefe de orçamento. Se perguntasse para ele agora, ele sabe quanto que tá a cotação do cimento essa semana na cidade. Porque ele vive aquilo todo dia. A gente vive isso. E tem gente, cara, que obra não é para esse tipo, não é para todo mundo. Tem gente que não quer ficar lidando com o empreiteiro, com o prestador. Tem gente que não quer ficar lidando com o cliente. Tem gente que tem pavor de vendas. Então fica dependendo 100% de indicação. Se não vem indicação, não tem obra. Entendeu? Então tem gente que não quer fazer esse tipo de coisa. E assim, é importante que eu falo que se a gente, como profissional, puder investir é no autoconhecimento. Saber no que a gente é bom e quais são nossos pontos fracos. E os pontos fracos a gente fortalece eles, mas a gente foca naquilo que a gente é bom. Gente é bom. Investe na gente é bom, exato. Justamente. O Messi não fica treinando, não fica treinando na zaga porque ele é um zagueiro ruim. Ele treina só para fazer pelo menos o mínimo de não deixar o cara passar livre. Mas a função dele era fazer o gol. É fazer gol, ele treina para aquilo. Exatamente, então ele treina para aquilo, para aquela função. Então, eu sei hoje, por exemplo, tem coisas que eu não gosto de fazer. Eu detesto fazer projeto, cara. Eu também. Tem pavor. Eu tenho uma pós-graduação em projeto estrutural, né, engenharia de estruturas, para saber que eu odeio fazer isso. Eu tive que fazer uma pós para ter certeza. Na faculdade não foi suficiente. Não foi suficiente. Deixa eu gastar o dinheiro aqui, o tempo fazer uma pós. Quis ter certeza que eu não gosto daquilo. Orçamento é outra coisa que eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto de fazer nenhum orçamento para pegar a obra. Quem dirá o orçamento analítico, entendeu? Que você demora 10, 15 dias para fazer. Assim, e eu não sou uma pessoa extremamente analítica. Sim, e tem que ser, cara. Porque assim, o meu perfil, né, é um perfil mais comunicativo. Por isso que para mim é muito mais tranquilo estar aqui, ó. Podcast, conversando, fechando o negócio, reunião com o cliente, reunião de network. Então, assim, eu demorei para entender isso. Cara, eu fiz minha carreira toda tocando obra. Mas eu vejo que mesmo na parte de obra, como sendo uma pessoa altamente técnica, eu estava deixando uma habilidade na mesa que eu tinha e não estava usando, que era essa habilidade da comunicação. Então hoje eu uso muito mais disso. A gente fortalece o que a gente é bom. E uma coisa que você falou que é muito interessante, tem uma frase que eu uso muito. O que é a definição de sucesso? Para mim é uma só. Sucesso é você fazer aquilo que você falou que ia fazer. Aí vamos lá. Você foi campeão de CrossFit esse ano? Não. Você é fracassado por isso? Não. Você não treinou para isso? Não me propus a fazer. Então, o sucesso é isso. No meio profissional, eu vejo como a mesma coisa. Então, se você se propõe, cara, eu quero fazer boas obras, eu quero executar boas obras, eu quero ter bons clientes. Cara, se você se propôs a fazer e conseguiu, você teve um sucesso. Então, o orçamento, para mim, é uma coisa que eu vejo como um sucesso. Se eu orcei isso aqui dentro do preço, se eu me especializei e cheguei no final e falei, cara, ó, isso aqui eu tenho é $1 milhão de reais que custa essa casa. Cara, na hora que eu consigo executar aquilo dentro desse preço, ali eu tenho um sentimento de sucesso. Então eu falo que é isso. E para você que às vezes quer aprender a fazer orçamento, que está na faculdade, se estiver nos assistindo aqui, cara, pode ir lá no meu escritório. Eu ensino com o maior gosto do mundo. Pode ir lá no escritório, eu sento, te explico. Você faz um estágio lá 2 horas por dia, pode ir que eu tenho o maior gosto, que eu acho que todo mundo deveria saber. Às vezes você fala, cara, eu não gosto de fazer orçamento. Mas você contrata quem gosta. Sim, exatamente. Você contrata quem faz. Tem gente para isso. Para fazer tudo. Se for todo mundo para obra, quem vai fazer o projeto? Quem vai fazer o orçamento? Quem vai fazer o orçamento? É justamente isso. Então, só que é uma área que é muito pouco explorada. Na faculdade mesmo, a gente não se vê falar sobre isso. Você não vê falar sobre isso. Você passa a faculdade toda, cara, você não escuta falar quanto que custa. Você escuta cálculo, você escuta concreto, você escuta densamento, você escuta coisa que você nunca mais vai usar. Mas você não entende o custo do negócio. Aí as pessoas saem, às vezes por falta de oportunidade no mercado, já iniciam a prestação de serviço. Tem muita gente que inicia durante a faculdade, né? Sim. Tem muita gente que durante a faculdade começa tô fazendo engenharia, cara, vou fazer uma reforminha, e o cara começa a entender, o cara vai executando. Só que às vezes o cara cresce de um tamanho que a gente busca isso, e chega numa hora ele fala assim, cara, mas eu tô perdendo dinheiro, não sei pra onde o dinheiro tá indo, o dinheiro tá entrando e tá saindo, entra aquele tanto, sai mais do que entrou, porque o cara não soube orçar o que estava fazendo.
Eu contei um caso, eu fiz até um vídeo pro Instagram esses dias. Foi um cliente no escritório, nunca foi meu cliente, primeira vez. E é dessa obra que eu falei de 1.100.000. Um abraço, se você me assistir aí, eu tô falando de você. Ele foi lá no escritório, aí ele chegou, a primeira coisa, bruto, assim, o cara falou, eu vou comprar tudo da minha obra. Eu vou comprar. Porque eu acho que ele teve uma experiência negativa, acho que alguém foi ganhando em cima dele. Ele, não, ó, eu vou comprar todos os materiais, eu vou ligar nas lojas. Aí eu peguei o orçamento analítico aberto e falei, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ligar junto? Cara, nós ligamos umas 5, 6 lojas. Aí ele olhava o preço que estava na planilha, escutava o preço da loja. Falava, onde sua planilha tá mais barato? Eu falei, porque eu orcei em tal loja, eu já orcei negociando o volume que eu vou comprar. Vai comprar concreto pra você ver. Pega a obra no começo, cara. Sim. Isso é uma dica que eu dou pra todo mundo. Tenta ligar na concreteira. Hoje tá difícil porque pós-pandemia isso é mais difícil de acontecer. Mas antes da pandemia era mais fácil. Mas liga na concreteira e tenta negociar o volume. Cara, eu vou consumir 100 metros cúbicos de concreto aqui. Assina o que contrato. Que você não faz? Assina o contrato. Aí o cara tem que colocar umas cláusulas, que às vezes se o cimento dobrar de preço, ele não consegue manter. Mas nessa obra em Araraquara, eu tô comprando concreto mais barato que eu já comprei. Cara, nos últimos 3 anos. Porque eu tive um grande volume. Porque você não vai chegar lá e pagar o preço de tabela. Pagar o preço de tabela e o cliente vai pagar. Perfeito. Então, os 10, 15% que você estava falando, cara, você economiza ele num tapa. Sim. Entendeu? Nas negociações em grandes pacotes, que é na hora que a gente olha a curva ABC que a gente consegue fazer, que você consegue economizar. O cliente ficou lá ligando em 5, 6 lojas, a gente junto. Chegou no final e falou, rapaz, você estava certo. Você estava certo. Falei, cara, você vai comprar material pra quê? Você quer trabalhar comigo? Pode vir. Sim. Não... Outra coisa, se você vai comprar material, você vai facilitar meu serviço. Sim. Só que você não assusta. Se um dia eu te ligar que tá faltando uma barra de cano. Ah, faltou uma curva. Você vai ter que sair da onde você tá, ir lá comprar e me trazer. Vai comprar material, vai comprar tudo. Aí ele pegou e entendeu, cara, que as grandes economias estão nas decisões de projeto. Não estão nas comprinhas durante a obra. Não tá, ali é controle de custo. Perfeito. Cara, adoro falar sobre esse tema, né? Já até estouramos o prazo. Já? Nossa, não, e cara, pra mim, senão eu vou falando sem parar. Uma última coisa, queria só que, pra gente trazer um contexto, trazer um número. Certo. De referência de quanto até quanto hoje tem saído o custo de construção de uma obra de alto padrão aqui em Ribeirão Preto. Mais ou menos, não tem como você eu detesto ser falar direto. isso, tá? Sim. Mas vamos colocar de 4 a 6. De 4 a 6. De 4 então, a 6. gente, simples. De 4 mil a 6. Se a casa tem 200 metros quadrados, R$4.000 o metro quadrado, 800 mil. Se a casa tem 200 metros quadrados, R$6.000 o metro quadrado, 1.200.000. Ou seja, não dá para ser no... Né? Quase, não consegue. Não dá para ser assim. Precisa ser na risca, por isso que precisa ter um profissional que faça esse tipo de trabalho. Vitor, foi muito bom o bate-papo, cara, muito bom te receber aqui hoje. Nós não conhecemos esse tempo atrás no evento, final de evento, tocando viola. Muito bom, muito legal. Bom demais. Cara, e como que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Cara, meu Instagram é Victor Farjala, pode me chamar lá, e o Instagram da empresa é VBcom. Só VBcom _ @VBcom. É as únicas redes sociais que a gente trabalha, mas é só o Instagram, tá bom, gente? Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer vir aqui. Sempre que quiser, voltarei quantas vezes for convidado. Adorei o papo. Muito obrigado, pessoal que assistiu. Um grande abraço para todos. Maravilha. Muito obrigado e até a próxima. Espero te ver aqui mais vezes. Bom, pessoal, que bom que você assistiu até aqui. Se você assistiu e ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou pode procurar aí também o Vitor nas redes sociais. Ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Também me acompanha lá no Instagram, procura lá minha página pedromaranhão.engenheiro e também tem a página do podcast, que é Obras à Frente Podcast. Acho que aliás, nem eu lembro, acho que é podcast.obrasafrente. Daí eu já esqueci qual que é. Bom, pessoal, até a próxima quarta-feira e tchau!